Paz do Senhor Jesus, amém? Glória a Deus por Jesus Cristo, o nosso único e suficiente Senhor e Salvador de nossas vidas, amém. Uma casa alicerçada na verdade de Deus. Orem pela minha vida, eu oro por todos, orem por mim em nome de Jesus, amém? Orem por mim. Uma casa alicerçada na verdade de Deus. Lá, glória a Deus, aleluias. Lá em João 14, 6 está escrito assim, João 14, versículo 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, João capítulo 14, versículo 6 está escrito assim. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Então, para a gente alicerçar a nossa casa, a nossa família, a nossa vida, na verdade de Deus, Jesus é a verdade de Deus. Jesus é a única verdade. Jesus é o caminho, o único caminho que nos leva a Deus verdadeiro. Lá em Josué 24:15 está escrito assim: porém, se vos parece mal servir ao Senhor, escolhei hoje a quem servais. Se os deuses a quem serviram vossos pais, que estavam além do rio, ou os deuses dos amorreus em cuja terra habitais. Porém, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Amém. Glória a Deus, aleluias. Então Josué fala com o povo. Se parece mal a vocês servir ao Senhor, então escolhe quem vocês vão servir. Porém, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus verdadeiro. Jesus é o único que tem poder para perdoar pecados. Jesus é o único que tem o poder de nos justificar diante de Deus. Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Quem crê de fato na Bíblia? A Bíblia é a palavra de Deus. Homens inspirados pelo Espírito Santo escreveram a Escritura Sagrada. A Bíblia é a palavra de Deus. Quem crê de fato na Bíblia Sagrada sabe que as orações têm que ser feitas somente no nome de Jesus Cristo, pois Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. É para quem crê. Jesus é o único intercessor entre Deus e os homens. Jesus é o único caminho que nos leva a Deus, o Deus verdadeiro, o Deus Criador. Nós temos que pautar a nossa vida os que creem na verdade. Jesus é a verdade. Vamos ver novamente juntos? João 14, 6. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. O véu foi rasgado e nós temos acesso a Deus por meio de Jesus Cristo. Quando os nossos pais pecaram, desobedeceram o Senhor e o pecado entrou no mundo, Adão e Eva, então teve a separação entre Deus e os homens. A Bíblia fala que todos pecaram, todos foram destituídos da glória de Deus, mas reconciliados gratuitamente mediante a fé em Jesus Cristo. Então o véu foi rasgado. A separação que estava entre nós e Deus por causa do pecado acabou por meio da fé em Jesus Cristo. Somente aqueles que têm a fé em Jesus Cristo é reconciliado com o Criador, é reconciliado com Deus único e verdadeiro. Pois Jesus é o único caminho que Deus deixou para sermos reconciliados com Ele. O grande amor de Deus pela nossa vida veio muito antes de nós existirmos. O salmista me fala, antes dos meus dias existirem, todos foram escritos pelo Senhor. Então o Senhor sabia que nós iríamos pecar, que nós iríamos falhar. Nós somos meros mortais. A Bíblia fala que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi entregue. Antes de você nascermos, antes de você pecarmos pela primeira vez, antes nossos pais Adão e Eva escolheram desobedecer a Deus e assim o pecado entrar no mundo, a Bíblia fala que antes de tudo isso, o Cordeiro de Deus foi entregue. O amor de Jesus Cristo é tão grande para a nossa vida. O amor do Deus Pai, do Deus Filho, do Deus Espírito Santo é tão grande para com a nossa vida
que antes da fundação do mundo, o Cordeiro de Deus foi entregue. O Cordeiro de Deus foi entregue. Jesus é o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Jesus é o Cordeiro de Deus, o sacrifício perfeito, o Cordeiro sem mancha, sem pecado, sem mácula. É por meio do precioso sangue de Jesus Cristo que eu e você somos perdoados dos nossos pecados. É somente por meio dele. É somente por meio do Senhor dos Senhores e do Rei dos Reis, do Deus Todo-Poderoso, que morreu na cruz, ressuscitou ao terceiro dia, subiu ao céu e está à direita do Pai, e voltará para buscar uma igreja lavada e remida pelo teu sangue. Jesus, ele fala: aqueles que me amam são aqueles que me obedecem. Em João 14, versículo 6, está... João 14, versículo 6, ouve novamente. Respondeu Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai a não ser por mim. Em João 14, 15 está escrito: se vocês me amam, obedecerão aos meus mandamentos. Em João 14, 21 está escrito: quem tem os meus mandamentos e lhes obedece, esse é o que me ama. Aquele que me ama será amado por meu Pai, e eu também o amarei e me revelarei a ele. Glória a Deus, aleluias. Nós vamos pecar? Vamos, porque herdamos a natureza pecaminosa de Adão. O verdadeiro cristão, o cristão genuíno, o cristão que é de fato cristão, que segue os passos de Jesus Cristo, não vive na prática do pecado e se santifica. A marca do cristão é a santificação. Sem santidade ninguém verá o Senhor. Nós pecamos, porque herdamos a natureza pecaminosa de Adão. Graça significa favor imerecido. Dia após dia nós renunciamos. Por ser cristão é renúncia. E por meio da fé em Jesus Cristo, é Jesus que nos fortalece. Aquele que começou a boa obra na minha e na sua vida é fiel para completar até o dia de Cristo Jesus. Amém? A glorificação dos nossos corpos acontecerá somente com a volta de Jesus Cristo. Nós pecamos porque herdamos a natureza pecaminosa de Adão, mas não vivemos na prática do pecado. Na prática do pecado. Ser cristão é renúncia. Ser cristão é se santificar. Ser cristão é seguir os passos de Jesus Cristo. A oração é falar com Deus. Jesus ele deixou exemplo. Jesus orava constantemente. Quem ama a Deus ora. A oração faz parte da vida do cristão. Faz parte. A oração é falar com Deus, é ter intimidade com o Senhor, é falar, aquietar, acalmar o coração, para que eu e você possamos ouvir o que Deus tem a nos dizer. Nós temos que alicerçar a nossa vida, é na palavra de Deus, é na Bíblia. Tiago ele nos exorta, ele nos ensina, não sejam apenas ouvintes, mas praticantes da palavra de Deus. Pois quem ouve a palavra de Deus e não coloca em prática, engana a si mesmo. Então vamos nos voltarmos cada vez mais para a Bíblia, nos voltarmos cada vez mais para aprendermos a palavra de Jesus Cristo, a palavra do Senhor. Vamos nos voltar a obedecer o que Jesus tem para nós. Vamos orar, vamos jejuar, porque a Bíblia fala que a casta de demônios só sai com jejum e oração. Vamos nos santificar, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Amém? Que a paz de Jesus, que excede todo entendimento, esteja sobre as nossas vidas, no nome de Jesus Cristo. Amém. Glória a Deus e aleluias.